nosso Deus. Mais uma palavra, mais um momento na presença do Senhor, mais um culto, mais um momento de adoração ao nosso Deus. Texto de hoje, nós vamos falar sobre Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, ok? Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai ministrar aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. Dê uma ajeitadinha aí na câmera, tá bem? O texto diz assim: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que eu quero falar para você? A necessidade de uma vida em humildade, de reproduzirmos aquilo que Jesus ele fez, sabe? Sermos verdadeiramente seguidores de Cristo, fazendo aquilo que compõe a vontade do Pai para a nossa vida. Para que eu chegue a esse contexto, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, eu preciso abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu prazer, abrir mão daquilo que diz respeito à minha vida. A gente sempre fala muito a respeito disso, porque isso é de extrema importância, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, chamado hoje, sabe? Onde os homens, o ser humano, de um modo geral, as pessoas, independente da religião, estão em busca de aparecer, estão em busca de se tornarem cada vez mais visíveis, enquanto Jesus se esvazia da sua glória, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso ter o mesmo sentimento, eu preciso ter a mesma intenção. Se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso claramente reproduzir a vontade dele, sabe? O texto está falando sobre isso e é extraordinário observar esse detalhe, porque Cristo ele veio ao mundo para morrer por cada um de nós, para resgatar-nos dos nossos pecados, do charco de lodo, do lamaçal de pecado. Acho que é Salmo 40 que vai falar sobre isso, entende? E o conselho de Filipenses, ou aos Filipenses, e também a nós como Igreja do Senhor, é para que nós tenhamos o mesmo sentimento. O sentimento aqui não está vinculado à emoção, sabe? Mas ao desejo. É um sentimento controlado, é um sentimento esperado, é um sentimento com objetivo. Não é aquela coisa simples, sentir no coração, aquela coisa emocional, que pode acontecer ou não. O contexto aqui é que esse sentimento seja real dentro de nós. Eu preciso militar, preciso batalhar para adquirir esse sentimento, para ter essa convicção dentro de mim de ser igual a Cristo, de ter o mesmo sentimento de Cristo dentro do meu coração, entendeu? Isso, para que isso aconteça, melhor dizendo, é necessário trabalho, esforço, vontade, negar a mim mesmo, esvaziar de mim mesmo, assim como Jesus deixou a sua glória, deixou de estar durante 33 anos à destra de Deus, à direita de Deus, assentado num trono. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele deixou todo o seu poder, toda a sua autoridade como a segunda pessoa da Trindade e se fez homem, e homem humilde, entende? Então esse tem que ser o meu sentimento, me esvaziar de mim mesmo, me esvaziar da minha vontade, do meu querer, dos meus desejos, da minha vaidade, entende? Da minha vanglória, desse espírito de vanglória que muitas vezes a gente tem para cumprir a vontade de Jesus, para sermos igual a Jesus. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai relatar a respeito disso. Se nós
queremos ser coerdeiros com Cristo, herdar a glória, precisamos em primeiro lugar herdar o sacrifício, viver essa realidade de abrir mão de si mesmo, sabe? Isso é extremamente importante e algo muito difícil para o ser humano nos dias de hoje, porque a tendência natural, até nas mensagens bíblicas, vai trazer a ideia de que nós somos especiais, nós precisamos ser tratados de maneira diferente, nós precisamos ser munidos de um sentimento de autopreservação, no sentido de que assim, eu sou especial, eu sou diferente, eu sou melhor, tá? E o contrário, na verdade, Jesus nunca ensinou isso, ele nunca buscou essa realidade para nenhum de nós. O que Jesus vem estabelecendo para a nossa vida, o que ele vem nos ensinando, é nos esvaziarmos de nós mesmos. É o princípio do sacrifício, ou de sacrificar por amor a alguém, a ele acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, entendeu? Então o princípio do Evangelho vai trazer esse sacrifício, essa abstenção da nossa proteção, do nosso cuidado, essa coisa que faz com que o ser humano seja, na verdade, um bibelô, algo muito que precisa ser muito bem protegido. Não é essa a realidade. Eu costumo dizer que Deus abençoa a gente não é quando Ele nos dá a coisa, mas é quando Ele tira. Entendeu? Porque todo o propósito de Deus para mim e para você é nos levar para o céu. E tudo que nós adquirimos aqui na terra nos prende aqui na terra. Então eu preciso ter o mesmo sentimento de Jesus, tá? Que houve em Jesus, de esvaziamento próprio. Entende? Daquilo que eu julgo ser importante para servir a Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí aqui já entra um contexto de algo impossível, porque Jesus se esvaziou sendo como Deus, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, mas ele se esvaziou dessa característica para viver aqui na terra, no meio dos homens, no meio de nós, para morrer a morte de cruz, porque ele não poderia ser morto. E é interessante essa questão, porque Jesus, como homem, ele vai trabalhando um processo, mas mesmo como homem, a sua essência é Deus, e como Deus ele não poderia morrer. Por isso que ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele vai consumar o fato, entregando o espírito dele nas mãos de Deus, porque senão não poderia matá-lo, ninguém poderia matar Jesus. E aí é que é a questão, nós não temos essa característica, nós não somos em forma de Deus, nós não somos pequenos deuses, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, nós temos dentro de nós Deus, mas nós não somos. E aí é que é a questão, a gente não consegue, por mais que nós venhamos nos esvaziar de tudo, nós não conseguimos chegar no mesmo patamar que Jesus, sabe? Porque ele é Deus, ele estava em forma de Deus e se esvaziou disso. Eu vou me esvaziar de quê? Nós vamos nos esvaziar do pecado, nós vamos nos esvaziar da vaidade, nós podemos nos esvaziar, desculpa, tá agarrando aqui, tá travando a língua, nós vamos nos esvaziar de situações que na verdade já não era para estar dentro de nós, entende? Porque nós somos seres humanos, essa é a verdade. Então, eu e você precisamos nos esforçar realmente, com afinco, com determinação, com vontade, com graça, com esforço, entendeu? Um esforço amplo, grande, sabe? Porque de que eu tenho? O que você tem? O que eu tenho para me esvaziar? Nós temos a vida. A Bíblia vai dizer que a nossa vida ela é muito passageira. Ela é como um fio que se esvai, um sopro, melhor dizendo, que se esvai logo, entende? Então, nós somos muito pequenos relacionado àquilo que nós temos que nos esvaziar para fazer e agradar a vontade do Pai, que sendo em forma de Deus, Jesus em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nem pensou, ele nem arrazoou no seu coração. Não, mas espera aí, eu vou abrir mão de muita coisa. Jesus não pensou isso. Não, espera aí, eu vou deixar de ser Deus. Ele não pensou isso. Eu vou ter que sair do trono, eu vou viver como homem, eu vou ser suscetível às mesmas necessidades do homem. Não, Jesus não pensou isso. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele não teve essa pretensão, esse entendimento, ele não estava apegado àquela realidade. E aí, o que, por assim dizer, o que impulsionou Jesus a nem olhar para isso? Amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então foi amor. E o que eu posso, ou como eu posso me esvaziar, mesmo me esvaziando de pecado, mesmo me esvaziando de coisas tão banais, que é o que nós somos ou o que nós temos, entendeu? A gente precisa do amor, porque querendo ou não, gente, aquilo que nós temos, que é nada diante da glória e da graça de Deus, é grande para nós, entendeu? Abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão das pequenas coisas que nós temos, faz diferença para nós, é importante para nós, sabe? Eu não nego isso, é importante. É difícil abrir mão desse contexto de vida que nós temos. É difícil abrir mão dessa vida que é passageira. É difícil abrir mão dessa vida que é cheia de amargura, cheia de tristeza, cheia de dores. Mas a gente não quer abrir mão disso. Então, eu preciso de algo que me motive a essa realidade. E o que pode ser? O amor. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, para que eu seja igual a Jesus. E Jesus, ele se entregou por nos amar. Nós podemos fazer a mesma coisa, amando a Deus em primeiro lugar, depois o próximo como a nós mesmos, entendeu? Então eu me igualo a Cristo, eu sou como Jesus. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, e por amar o próximo, ou por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu me igualo a Jesus no sentimento, entendeu? O mesmo sentimento, amor, tá? 1 Coríntios 13, se não me falta a memória, vai trazer ali toda uma direção relacionada ao amor, todo um contexto relacionado ao amor. E dentro desse contexto, dentro dessa situação, o que ele vai falar lá por último? Havendo profecia, havendo revelação, havendo sinais, havendo prodígios, havendo os dons do Espírito, eles vão cessar. A única coisa que permanece é o amor, entendeu? Então nós precisamos claramente ser impulsionados pelo amor, dirigidos pelo amor. Se assim for, a gente sacrifica com facilidade ou com menos dor. Eu quero dar uma pausa aqui para você ouvir um louvor da parte de Deus, tá? Que vai falar sobre essa questão de sacrifício, de entrega, entendeu? Eu quero te dar essa oportunidade para você refletir, adorando ao Senhor através dessa canção. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros
diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Yeah. Yeah. E aos teus pés estou pra render tudo que eu sou a ti. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Ei. Eu quebro. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos teus pés, quantas vezes forem necessárias, Deus. Eu quebro meu vaso, eu quebro, eu quebro, eu quebro, eu quebro. E não me importa o que irá custar de mim. Eu quebraria todas as vezes, Deus, pois eu não posso viver sem tua presença. Eu não posso viver sem tua presença. Você é o que eu tenho de melhor em mim. Sinto o cheiro da minha adoração a ti. Só assim, só assim, só assim eu estou completo, cheio de ti, cheio
claro, observando através desse louvor, através dessa canção, através dessa letra, a capacidade humana de compor, de expressar o seu amor ao Senhor Jesus, de expressar os seus sentimentos ao Senhor Jesus. Gente, precisamos, claro e evidente, nos sacrificar a cada dia por amor a Cristo, nos entregarmos por amor a Cristo, sabe? Reconhecendo a sua autoridade, entende? Jesus se esvaziou disso. Você vai se esvaziar de coisas que, na verdade, é um peso para você, sabe? É um desconforto para mim, traz dores, traz aflição para a nossa alma. É disso que nós temos que nos esvaziar. Então, só o fato de nos esvaziarmos daquilo que está dentro de nós, que nos impede de nos entregarmos ao Senhor de melhor forma, já é um benefício, entende? Mas além disso, ele se fez a si mesmo e de nenhuma reputação. Ele abriu mão de toda a reputação, ele abriu mão de tudo que ele é. Você já reparou como que às vezes a gente é tão apegado a uma reputação, a um comportamento, a uma ideia, ao nosso nome, e principalmente quando isso vai de alguma maneira gerar um confronto de Deus relacionado à nossa vida, entende? A gente não quer ser exposto, nós não queremos ser entregues, muitas vezes até mesmo para o escárnio, para a zombaria. A gente não quer isso, a gente quer ser honrado, não é? A gente precisa e quer ser honrado. Só que olha o que Jesus fez: mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, meu amigo, não é? Deixa eu falar uma coisa aqui, e eu quero mexer com algumas situações agora que são impressionantes. Como que o ser humano é pegado a isso, entende? A reputação humana é um negócio extraordinário. O homem quer ser honrado e quer até que Deus o honre. Deus não honra, Deus exalta. Na minha concepção, no meu entendimento, através da palavra, eu não vejo Deus honrando homem algum. Eu vejo Deus exaltando, eu vejo Deus guardando, eu vejo Deus protegendo, eu vejo Deus livrando, eu vejo Deus conduzindo, sabe? Elevando o homem. Agora, honrar, eu acho que eu prefiro, melhor dizendo, eu prefiro guardar essa palavra relacionada àquilo que eu posso fazer para Deus, sabe? Aos homens, eu prefiro obediência, submissão, é lógico, ilícito, existem autoridades compostas sobre a nossa vida e nós precisamos obedecer, sermos submissos. Agora, honrar, eu vou honrar ao Senhor. Honrar, eu vou entender como me prostrar. Honrar, eu vou entender como obedecer plenamente. A Bíblia vai dizer: dá honra a quem tem honra. E o ser humano vai buscando para si honra. Entendeu? Se eu sou um pastor diante de uma igreja, eu quero ser honrado diante da igreja. Meu irmão, o pastor é para trabalhar, o pastor é para se ofertar, o pastor é para se entregar a essa realidade, entendeu? Claro que ele pode e deve ser reconhecido como tal dentro da função. Agora, ser honrado, entende? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Se não me falta a memória, Tiago 4 em diante vai falar sobre isso, sobre o fato de nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele, ao seu tempo, Ele vai nos exaltar. Entendeu? Ele vai exaltar. Deus pode exaltar o homem. Agora, honrar, eu acho que é pesado essa palavra. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele não se honrou, ele se vituperou, ele se humilhou, entende? Se fazendo homem como nós. Então, pare e pensa comigo, dentro de muitas igrejas, diante de muitas pessoas que têm autoridade, talvez até mesmo liderança, tem diferença, autoridade e liderança, as pessoas querem ser honradas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser olhadas de maneira diferente, num nível elevado, e na verdade a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você pode até me perguntar: mas pastor, então como é que é? O que é ser pastor? Ser pastor é ser como Jesus, o sumo pastor,
Ser pastor é se sacrificar. Ser pastor é se entregar pela causa. Ser pastor é se humilhar diante de Deus, sabe? Ser pastor é servir a igreja, a qual ele foi dado. Deus dá pastores para a igreja, não igreja para pastor. Ser pastor é ser obediente ao propósito. Ser pastor é apacentar, é ser apacentador. Se você pegar, por exemplo, um aprisco, tá? O abrigo das ovelhas, normalmente ele não tinha portão. O portão do aprisco era o pastor. Ele se assentava ali com um balde, com óleo, mergulhava a mão naquele óleo e as ovelhas iam vindo. Ele passava do focinho até a cauda, tirando os carrapichos, tirando os problemas, passando aquele óleo quando tinha ferida, e do focinho até a cauda para que ela sentisse aquele cheiro durante toda a noite, se sentindo segura. E o pastor, ele ficava, ou normalmente passava a noite à porta do aprisco, protegendo as ovelhas. Se viesse o animal que viesse, caçador que viesse, ele teria que passar primeiro pelo pastor. Ele tinha que ser a vigilância daquilo ali. Isso é ser pastor, guardar as ovelhas, alimentar as ovelhas através da palavra, entendeu? Alimentar as ovelhas através de conselhos, entendeu? Servir o rebanho, tá? Conduzir o rebanho a águas tranquilas, a verdes pastos, não é verdade? Tá? Isso é ser pastor. Agora, ser reconhecido, ser de alguma forma honrado, isso não cabe a nós. Eu preciso olhar para Jesus e seguir Jesus de maneira clara e evidente. Eu volto a dizer, isso não implica em aniversário do pastor, fazer um culto, dar um presente, agradar o pastor, como é comum a todas as pessoas. É comum fazer com quem a gente gosta. Você convida o pastor, ele vai à sua casa, você serve um almoço a ele, você proporciona um dia, abençoa a vida. Nada, não tem nada a ver, tá tudo bem, isso não é o problema. O problema está no fato de muitas vezes elevar essa pessoa, ou até mesmo o pastor exigir um tratamento, ou quem quer que seja que está no contexto de liderança, exigir um tratamento que difere do exemplo de Jesus, que se esvaziou, entendeu? Esse é o ponto, tá? E chegando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que eu digo que é sacrifício. A gente precisa aprender a sacrificar. A gente precisa aprender a se entregar, tá? Olha o que acontece aqui. E achado na forma de homem, humilhou-se. Então, ou seja, um Deus que se rebaixou à forma de homem. Estando em forma de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Por quê? Morte de cruz é uma morte vergonhosa, uma morte de humilhação, uma morte que só as pessoas, realmente a parte da sociedade desvalorizada por alguma atitude na sociedade é que merecia a morte de cruz. Jesus vai se humilhar como homem, sendo obediente até a morte de cruz, por sua e por minha causa, em relação à prática do nosso pecado, a condição de vida que nós estávamos vivendo na prática do pecado. Então eu preciso entender essa verdade, compreender essa verdade. E aí vamos ser sinceros, eu como pastor preciso ser honrado diante da igreja? Claro que não, meu irmão. Eu só preciso ser reconhecido como tal, entende? Ser respeitado como tal, tá? Essa é a realidade. Como ser humano, me achar melhor do que as outras pessoas, me achar melhor do que o meu próximo, não, de forma alguma. A Bíblia ainda me aconselha a considerar o próximo como superior a mim, entendeu? Tá? Essa é a realidade do que Jesus ele vem trabalhar na nossa vida, o que ele requer de cada um de nós. O título dessa mensagem é Cristo, sendo Deus, humilhou-se.
entende? Então, o exemplo que eu e você precisamos seguir é o exemplo de humilhação, é o exemplo de quebra nessa exaltação, nessa vontade que nós temos de aparecer, de sermos especiais. Esquece essa realidade. É tanta gente pregando sobre isso, mensagem de autoajuda, tanta coisa voltada a essa realidade, tentando fazer de você alguém especial. Se você está me ouvindo agora, você não é especial. Especial é Jesus na sua vida. Especial é o Espírito Santo na sua vida. Especial é o amor de Deus na sua vida. Especial é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz e que ainda hoje tem um efeito claro na sua vida. Você é uma pessoa lavada, remida, ou que pode ser lavada e remida, comprada por um preço, um alto preço, tá? Que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Você tem valor. Eu não estou dizendo que você não tem valor, eu não estou dizendo que eu não tenha valor, que o ser humano não tem valor. Nós temos valor, tá? Até a canção que diz: eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Então, ou seja, o valor que eu tenho é pela ação do Espírito Santo na minha vida. O valor que você tem é pela ação do Espírito Santo na sua vida. Aí você é importante, porque tem um Deus dentro de você. E esse Deus, ele vai te resgatar, te transformar, me resgatar, me transformar, fazendo com que eu avance até a estatura de varão perfeito, para que no dia do arrebatamento da igreja eu esteja pronto, nós estejamos prontos para subir com Jesus até a nuvem de glória e, por fim, até o céu, para sermos arrebatados e morar com Ele. Então vale a pena se humilhar, vale a pena se sacrificar ou sacrificar por amor a Cristo. Amém? Me deixa orar com você. Eu quero pedir você para, como se diz, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar essa mensagem, passar essa mensagem em frente, sabe? Deixa um comentário, entende? Para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e né? Porque é a palavra de Deus, ok? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Se inscreva nas nossas redes sociais, o YouTube é @Igreja Sem Parede NF, entende? Para quase todas, tá? Só você buscar lá Igreja Sem Parede no Instagram, no YouTube, vai aparecer alguma coisa para você, tá bem? E essa é a vontade de Deus para nós. Propague o Evangelho, divulgue, cresça em graça e conhecimento. Deus é fiel. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero declarar a Tua vida sobre a vida dessa pessoa, do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que precisa, Senhor, reconhecer a sua condição de vida, assim como eu também, a cada dia preciso reconhecer a necessidade de me dobrar, de me prostrar diante do Senhor, de reconhecê-lo como autor e suficiente Salvador da minha vida. E por Ele vale a pena, porque Ele pagou um alto preço por mim. Então vale a pena me sacrificar, vale a pena abrir mão da minha vontade, do meu querer, do meu propósito, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não tem Jesus, está distante, aceite a Jesus. Deixa um comentário aí: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver em Cristo, tá bem? Aceite a Jesus, a gente vai te acompanhar na medida do possível. Você precisa também, de alguma maneira, procurar uma igreja onde a palavra genuína é pregada. Não procure a igreja onde teu coração mandar, não, porque a Bíblia diz que teu coração, o meu coração, o nosso coração, ele pode ser enganoso, tá? Não procure uma igreja mais próxima da sua casa se essa igreja não prega a genuína palavra. Então fica com a gente aqui, que é muito melhor. Eu tenho convicção relacionada àquilo que eu prego. Eu prego palavra de Deus. Eu não vou de forma alguma massagear o seu ego. Eu vou trazer a palavra de maneira transformadora para a sua vida, assim como eu também recebo para a minha. Igreja Sem Parede é a nossa igreja. Se você quiser falar sobre, através das redes sociais, é só você deixar lá um comentário. Daí a pouco eu vou deixar para você também o nosso telefone, que é o WhatsApp, e aí você pode entrar em contato e a gente
conversa, tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não só você, mas a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo que diz respeito a você, aonde você colocar a sua mão, que seja abençoado.